Paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Amados, um bom dia a todos, que vocês possam ter acordado com a paz que excede o entendimento humano, com a presença deste Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, o nosso direcionador, o nosso conselheiro, o Espírito Santo. Nesta manhã, eu vou trazer uma palavra que reima na nossa vida, que nos impulsiona, que nos ajuda. É assim, né? A palavra reima, vai reimando, vai lutando, vai vencendo de glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a palavra do Pai. Essa é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra, esse alimento você vai receber nessa manhã, um alimento saudável, um alimento feito da melhor maneira, uma palavra que veio de alguém que tem um procedimento correto, que é Jesus. Ele não erra, ele não falha, né? Ele não é perecível, é um alimento saudável que vai te fortalecer, vai te restaurar nesta manhã, vai te dar vigor, vai te dar vida e muita vida, vida com abundância. Aleluia! E essa palavra é em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34, que fala assim, olha: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia! Já começa a dar glória, irmão, porque nós servimos um Deus vivo. Aleluias! Um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. E Davi tinha essa experiência. Você tem tido experiências com o Senhor? Você está atento àquilo que Deus faz na sua vida, te levando para um caminho de vitória, um caminho de propósito? Aleluias! Davi estava ali ouvindo as afrontas do gigante filisteu. Um gigante com quase 3 metros de altura, muitos dizem que é muito mais, diante de um homem franzino, pequenino, mas que por dentro tinha alguém grande e poderoso com ele. O Deus, o Senhor do exército, o Senhor dos exércitos, o Senhor, como ele mesmo diz, o Deus vivo. Porque o Deus que nós servimos, ele vive, reina para sempre. Qual é a luta de hoje? Quem é que está te afrontando? Qual é a situação que está afrontando a sua casa? Qual é a situação que está vindo contra você? Davi ouviu, apenas ouviu, alguém falar que havia um gigante que queria afrontar o povo de Deus. Davi não temeu. Davi queria enfrentar. E é assim que nós devemos ser. Nós não devemos correr da peleja, irmão. A peleja vem, não é para nos destruir, é para nos fortalecer, é para nos dar experiências com o Senhor Jesus. E Jesus está conosco na peleja. Tanto ele fala, nesta peleja não tereis que pelejar. Estais firmes, estais quietos, estais diante de mim. Firmes, sabendo que eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou te dar estratégia. O Senhor Deus queria usar Davi. Mas antes dele usar Davi, ele precisou fazer Davi passar por experiências. Ninguém chega a um patamar espiritual, irmão, de qualquer jeito. Ninguém recebe algo grande de Deus de qualquer jeito. Primeiro tem que passar na fornalha e sair ileso. Passar pelas águas profundas e não se afogar. Ir para trás das malhadas e enfrentar o urso, o leão e sair ileso. Matar. Deus não está vendo a sua condição financeira. Deus não está vendo a sua estatura. Deus não está olhando para o meio do povo que você nasceu ou que você convive. Não, porque Deus tirou Abraão do meio de um povo idólatra.
e fez um grande homem de Deus. E para aquele homem chamado Abraão, ele falou: homem, eu estou tirando do meio da sua nação, mas eu vou fazer você pai de muitas nações. Ele estava gerando paternidade. A paternidade de Abraão era idólatra. Mas Jesus falou: você vai ter um único Deus. Deus levanta pessoas. Deus levantou você no meio da sua casa. Deus tem esses propósitos. Ele levanta-nos diante de muitos que estão ali corrompidos, estão idolatrando, estão ali no pecado, e Deus nos levanta como profetas. Deus nos levanta como Davi. Mas para isso, você precisa enfrentar algumas batalhas no secreto. Quem é que estava vendo Davi? Lá atrás das malhadas. Quem é? Ninguém. Só o Deus vivo. Um Deus que vive e reina para sempre. O Deus que tem um olhar onisciente, onipotente, onipresente. Ele vai com Davi. E quando ele não livrou Davi do urso e do leão, ele fez Davi lutar com aquele urso. Davi teve experiência de pegar o leão pela barba e matar o leão, um homem franzino. Pegar o urso que se levantou daquele tamanho diante dele, ele matou o urso, irmão. Olha o que Deus estava preparando para Davi. Estava dando estrutura, porque vinha um gigante. E o urso não era gigante diante de Davi? Vê quantos metros um urso fica quando ele se levanta diante de nós. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Que Deus é esse, então não fica preocupado com o tamanho da tua peleja, não, irmão. Com o tamanho do inimigo que se levanta contra você e a sua casa, não, meu querido e minha querida. Sabe quem que você tem que estar de olho? No Deus vivo. No Deus vivo que é capaz de te libertar, de te salvar, de tirar você das mãos do diabo, das mãos de Satanás, daquele seu ente querido que o inimigo quer circular, que o diabo quer cirandar para levar para o pecado, para levar nas garras dele para o mundo. Você vem e se levanta como Davi nesta manhã, repreende esse demônio, essa potestade, essa hóstia da maldade. Deus já te deu experiências, Deus já te levou para passar coisas com ele para te preparar para essa situação. Você está com medo dessa situação? Não, essa situação que se levantou é para te deixar mais forte. Diga ao fraco que ele é forte. Ei, você não tem vigor? Deus te dá vigor nesta manhã, aleluia. E Davi falou, contou as suas experiências para quê? Para o rei Saul. Saul estava com medo, não conseguia levantar ninguém daquela nação para enfrentar quem? O gigante filisteu. Não adianta você ter perdoa. Não adianta você ter patente e você não saber usar. Davi não tinha patente. Davi ainda não era rei. Davi estava como? Atrás das malhadas do seu pai, esquecido no curral. Mas o olhar de Deus não é igual ao do homem. O olhar de Deus é diferente. Aleluia! Deus não está de olho no grandão, irmão. Não, meu irmão. Deus está olhando você aqui dentro. Quem é você por dentro? Jesus sabe. Jesus sabe quem ele levanta. Aleluia. Glória a Deus. Arrade canta labaste de caia. Não se diminua. Não se acha que você é fraco, que você não pode. Não pensa que você não tem poder. Deus levantou Gideão. E Gideão falou o quê? O que ele carregava? Eu sou o mais pobre. A minha família é a mais pobre da nação. Alalá, de canta labá. Mas Jesus não está olhando. Aleluia, para a sua posição social. O olhar de Deus é maior, é grande. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos irmãos. Canta, labá. Se alguém te desprezou, se alguém te menosprezou, se alguém falou do seu futuro, que você não tinha futuro, aleluia. Talvez muitos olhavam para Davi e falavam, ele não tem futuro nenhum, o final dele vai ser lá, sempre no meio das ovelhas. Mas aí está o mistério. Aí está o mistério, meu irmão. É nessa situação adversa, é nessa situação que muitos olham para você e te menosprezam. Aleluia! É onde Deus vai te fazer andar sobre as águas. Ridicala canta lá, mas te decai. É nessa situação que Deus vai mudar sua patente espiritual. Lá canta lá, balá decai.
Muitos podem falar de você, muitos podem te menosprezar, virar a cara para você, mas Jesus diz, é assim que eu quero. É neste desprezo, é neste abandono, aleluia, que eu vou te fazer grande, que eu vou te fazer um líder, porque Gideão se tornou um líder daquela nação, aleluia. Foi para ele que Deus deu estratégia, foi para Davi pequenino que Deus deu o reinado de Israel, aleluia, porque ele aprendeu ali com o Senhor no secreto, a cuidar de ovelhas, a cuidar de uma nação, irmão. Quem pode contra este Deus, aleluia? Quem é que pode? Que pega um homem pequeno, um cuidador de ovelhas, desprezado pelo próprio pai, checanta, lama, mas cheio da presença do Deus vivo, cheio de estratégia, cheio de experiência, transbordando, aleluia. Deus não vê como o homem vê, irmão. Deus não vê hoje, Deus está vendo lá na frente o que é o seu final. Seu final não é de mal, é de bem. Creia então somente que Deus está fazendo algo tremendo nesta manhã. Essa situação, irmão, não vai te matar. Deus é o governo, ele fala no meu coração, diga ao meu povo nessa manhã, Kátia, eu estou no controle, eu sou o governo, Alá canta labai. Carrega esse governo nos teus ombros. Não desista, não tema. Sabe por quê? Porque você mata hoje. Deus está dizendo, Deus vai mandar reforço nesta batalha. Deus vai mandar os anjos nessa batalha, meu irmão. E o urso e o leão vai sair da tua casa. O urso e o leão vai morrer hoje. Morre hoje. Os teus inimigos caem por terra. Sabe por quê? Os nossos inimigos não são nossos, são inimigos de Deus. Alá e canta lá. E Deus diz, pode vir a potestade, pode vir o principado, legião de demônio, hoste da maldade. Quem é maior que o Deus vivo? Hein? Pode vir o gigante filisteu, pode vir o filisteu que for, irmão. Maior é o que está comigo. Essa palavra tem poder, declara hoje. Maior é o que está comigo, aleluia, glória a Deus. Não são palavras de maldição, não é condição financeira, não é traição que vai detonar, que vai derrotar o povo de Deus. O inimigo se levanta para cair, aleluia. Quanto mais alto, quanto maior for a peleja, põe uma coisa no seu coração, maior será a vitória. Grande será a vitória. Para encerrar aqui, Deus está fazendo lembrar de Geazi. Geazi andava com um homem de Deus, oh glória, com um homem chamado Eliseu. Também ninguém dava nada por Eliseu, aleluia, mas ele tinha uma porção dobrada do Espírito de Deus, Jalá decanta labá. E diz que uma certa feita, o exército inimigo cercou a casa de Eliseu. E diz que Geazi foi dar uma espiadinha. Eliseu foi ver como é que estava a situação, aliás, Geazi. Quando Geazi olhou para o lado de fora, irmão, a casa de Eliseu estava cercada por inimigos, aleluia. Estava cercada pelo exército inimigo. E diz que Geazi, com medo, voltou, retrocedeu e foi falar com Eliseu. Eliseu, lá fora tem um grande exército que nos cerca, Eliseu. Eliseu, homem de Deus, homem de postura espiritual, falou, Senhor, abra os olhos deste moço, Alá decai, decanta, porque ainda ele não está enxergando que maior é o que está aqui conosco, aleluia, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. E diz que a oração foi tão simples e mais muito poderosa. E diz que quando Geazi olhou novamente, viu carros e cavaleiros de fogo, Alá decaia, o exército do Deus vivo estava lá, irmão, e não é diferente, aleluia. O próprio Jesus disse, o inimigo está ao teu derredor, bramando como leão, porque leão ele não é, aleluia, mas conosco está o leão da tribo de Judá, aleluia, oh glória, receba nesta manhã uma porção dobrada do Espírito de Deus, seja valente, seja corajoso, não retroceda e não temas, diz o Senhor, aleluia, aquieta o teu coração,
aquieta e saiba que Deus é o Senhor. Ele é Deus. Diga para a tua situação nesta manhã. Diga para o teu inimigo. Ri da cara dele nesta manhã. Aleluia. Eu estou com o Deus vivo. Eu estou com o Senhor dos exércitos. Amém? E ali Davi levantou e enfrentou o gigante filisteu. E falou para ele: quem é você, gigante? Você não tem aliança com o Deus vivo. Ali já estava decretada a derrota do inimigo. Assim é o povo de Deus, que caminha de vitória em vitória. Deus deixa por um tempo, irmão, muitos te verem na derrota, na escassez, na tristeza, porque Ele tem preparado algo maior, e envergonhados e confundidos vão ser os teus inimigos nesta manhã. Você recebe essa palavra? Os demônios, as potestades, as hostes da maldade, elas estão sendo envergonhadas agora. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles vão ser envergonhados. Se você está na postura, se você está na posição que Deus quer, aleluia, adorando, orando, jejuando, meditando na palavra, congregando, em comunhão com a igreja, se prepara, porque a vitória é certa. Quem poderá se levantar contra um povo escolhido de Deus? Aleluia! Então receba nessa manhã, receba a sua bênção, a sua vitória no meio da sua família, para com os teus filhos, para com a tua casa. Nenhum inimigo pode mais que o Deus que está com você. Você está rodeado pelos anjos do Senhor, anjos guerreiros, anjos ministradores, que hoje, nessa manhã, corta o laço de Satanás na tua casa. Os teus filhos andarão em segurança, a tua casa vai andar em segurança, você vai andar em segurança. Aleluia! Porque o nosso Deus é aquele Deus que nos cerca por detrás e por diante. Aleluia! Fica na paz do Senhor, meus irmãos. Tenha um sábado abençoado, um sábado de vitória, porque nada e ninguém pode contra o povo de Deus.